O Conexão Rural está acompanhando a segunda FENAGEM, Feira Nacional da Genética, que está sendo promovida mais uma vez aqui no Sindicato Rural ou na Associação Rural de Pelotas, a partir desta quarta-feira até sábado. Nesse primeiro dia, muitas discussões técnicas. Na primeira parte, na manhã, palestras técnicas em que se falou de vários aspectos da criação, como manejo, acabamento de carcaça, se falou em ganho de peso, de genética, não poderia ser diferente, precocidade, enfim, todos esses elementos que compõem a pecuária e que fazem com que hoje os produtores, aqueles bem focados, entreguem ao frigorífico e que, em consequência, entrega ao mercado consumidor uma carne de padrão. E é esse o mandamento número 1, aqui dado pelos técnicos: padronização. Padronização de carcaça, padronização de genética, padronização de peso. E é isso que o consumidor hoje ele busca, é qualidade, mas que tenha constância. Aliás, nós temos aqui uma entrevista que a gente vai rodar em seguida com a doutora Ana Doralina, ela que é uma especialista nessa parte de consumo, hoje dando consultoria aí, tanto para a parte industrial quanto para a parte produtora, e ela fala justamente desses aspectos hoje que compõem essa relação consumidor final com o produtor. E se trabalha nisso. E aqui o que se prega e os recados e informações que são dados aqui é justamente para isso. É para se oferecer uma carne vigorosa, uma carne que encha os olhos do consumidor e que tenha qualidade e que, em consequência, remunere melhor também o produtor. Aqui nós temos palestras, nós temos julgamentos que começam amanhã. Aliás, amanhã a partir das 8 horas já começam os julgamentos da raça Angus, Brangus no dia 4, também Charolês e Devon. E no dia 5, que é o sábado, Hereford e Braford. São 7 raças presentes aqui na FENAGEM, 203 animais inscritos, isso é um acréscimo de 40% em relação ao que foi no ano passado. São 5 jurados para analisarem esses animais indicados pelas associações dos criadores e os nomes referendados pela ANC, Associação Nacional de Criadores Herd Bucolares, que é a responsável, a entidade responsável por esse evento e também a entidade responsável pelos registros genealógicos de todas as raças aqui do Rio Grande do Sul. Um evento bem diversificado, mas bem direcionado, bem focado nas informações ao produtor e, logicamente, na elevação também daqueles animais, daquelas propriedades que têm isso como o principal norte: padrão, qualidade. E nós também temos a parte mais, digamos, festiva, sempre pela noite. Tem um assado aqui e o pessoal confraterniza, o pessoal troca informação, criadores com criadores, enfim, um evento realmente de encher os olhos e que a gente está acompanhando e vai até sábado aqui. Aliás, nós temos um programa aqui no sábado, Conexão Rural, ao vivo, aqui da Casa do Sicredi, um dos patrocinadores desse evento, em sua segunda edição, mas que, pelo que a gente viu nesse primeiro dia, por toda a estrutura aqui, não tenho dúvida, só tende a crescer. Vamos a essa entrevista que eu fiz então com a doutora Ana Doralina. Ela traz a sua visão, bastante clara, muito transparente e sempre uma visão bem interessante, tanto para os criadores, quanto para o frigorífico, quanto todos aqueles que trabalham e também para os consumidores, né? Todos aqueles envolvidos com a carne de qualidade, a carne gaúcha. O que chega para os frigoríficos? O que tem chegado? Tem como a gente fazer, por exemplo, assim, mensurar em percentual aquilo que deveria chegar mesmo para os frigoríficos? O que eles recebem e o que está sendo consumido?
Olha, essa pergunta é um grande desafio, A gente vai pensar, vamos fazer uma leitura macro e uma leitura mais, né, focada. Se a gente vai pensar a nível de país, o que está chegando hoje é uma matéria-prima de muita qualidade, evoluímos muito. Evoluímos peso médio de carcaça, evoluímos em idade média, ou seja, carcaças mais pesadas, animais mais jovens, mais qualidade. Sistemas mais intensivos, integração. Eu desafio essa genética com esse sistema, ela responde e eu consigo entregar um produto de qualidade. Tenho mais padronização, isso é importante, falamos em padrão. Se eu volto mais para o mercado gaúcho, eu ainda tenho uma certa dificuldade em escalonar a qualidade. O que significa isso? Qualidade temos. Temos as raças britânicas, temos as europeias muito bem adaptadas, produzindo, né, sistemas produtivos, integrações, tudo temos. Porém, o primeiro semestre do Rio Grande do Sul ainda é um desafio com relação à qualidade e constância de abate. Por quê? Não temos ainda sistemas que nos tragam esse respiro, esse oxigênio para manter essa qualidade até julho. Então a gente tem uma oscilação, né? Então animais que teriam potencial para produzir, mas que não chegaram no acabamento adequado, animais um pouco mais velhos, né, dentro dessa descarte de animais. Isso acontece mais no primeiro semestre. No segundo semestre, por hoje nós termos o recurso da pastagem, da saída da soja, a pastagem nos ajuda, nos empurra, nos faz esse acabamento, a gente tem uma concentração maior de oferta no segundo semestre. Ali a gente tem muita qualidade. Então, para os frigoríficos gaúchos, hoje a gente vive um desafio de conseguir fazer com que esse produto do segundo semestre se estenda ao longo de todo o ano, né? Então, isso é um desafio para a indústria hoje. Muitas vezes em maio e em abril, ele tem o cliente que quer, mas ele não tem o produto, ou ele não tem o volume de produto que ele precisaria ter para manter esse cliente. De qualquer forma, essa padronização, essa qualidade, ela vai ser cada vez mais urgente, cada vez mais necessária, né? E às vezes a gente vê o produtor fazendo tudo certinho, o criador faz tudo certinho, mas aí falta aquele, na hora de comercializar, o que eu estou vendendo? É isso aí, exatamente. Eu acredito que dentro dessa construção, e muito se falou hoje, a informação, né? A informação, ela é necessária. Essa cadeia, ela precisa entender mais até o final dela, ou seja, o frigorífico a fazer as avaliações desse produto, ponderar essas avaliações e retornar para a base. O que é a base? O produtor. Para ele saber o que ele está entregando e o que ele tem que melhorar. Não tem como eu saber o que eu tenho que melhorar se eu não souber o que eu estou entregando. É o que eu falei, onde estou e aonde quero chegar. Para eu ter a consciência de que eu posso chegar, eu posso melhorar peso de abate? Talvez eu possa, talvez eu não possa, talvez eu tenha que mexer no meu sistema produtivo. Isso é uma pergunta que o produtor tem que se fazer e é uma conta que o produtor tem que fazer. Mas é uma decisão que ele só vai poder tomar ela baseado em dados. E essa informação a indústria hoje está trazendo mais para o produtor, mas tem que evoluir mais com essa integração das informações, né? A gente sabe que tem o consumidor lá na ponta que busca qualidade, né? Isso a gente sabe. A indústria nos posiciona isso. Como que ela sinaliza? Ela paga mais para animais jovens, os programas de raça pagam para animais jovens, carcaças bem acabadas e peso médio, tá? Mas eu preciso saber mais informações para esse produtor poder melhorar e evoluir dentro da sua produção. Para a gente fechar, a senhora inclusive depois ele fez um workshop sobre marmoreio, né? Marmoreio é bem batido, né? Marmoreio, enfim. Mas nós temos um comprador mais moderno hoje. Nós temos um cara mais exigente. Não é aquele mesmo padrão que ia lá no açougue, era aquela carne lá. A cara da carne, ela diz muita coisa, né? Isso cada vez vai se intensificar mais. Com certeza, isso é a informação, né? A integração dessa informação, ou seja, o consumidor lá na ponta, ele tem muito recurso, informação que chega através das redes sociais, através da comunicação, e nós hoje temos uma responsabilidade muito grande nessa educação, temos que puxar isso para nós. É nossa responsabilidade também educar ele, né? Sobre esse produto é um produto especial, esse produto é um produto que tem que valer mais. A gente tem que posicionar e por que vale mais? O produtor investiu mais, é uma genética diferenciada, é um sistema diferenciado, gastei mais, selecionei mais, e isso tudo tem que estar interligado para fazer sentido lá na ponta de ter mais caro, né? Então, eu vejo que sim, o consumidor tem mais informação, sim, ele busca mais por informação.
quem produziu, como foi produzido, a sustentabilidade, responsabilidade que eu tenho com essa produção. Da onde que veio? Desmatou, não desmatou, sabe aquela coisa? Eu estou ajudando o produtor, o consumidor do grande centro, ele se pergunta se o que ele está consumindo ali está estimulando o que para trás nessa cadeia produtiva, né? Isso faz sentido para esse consumidor moderno, além das características de qualidade. Mas eu vejo que sim, existe uma lacuna muito grande a ser preenchida sobre educação e sobre conscientização. É o exemplo que eu dei no final ali, quando eu falei da carne moída de filé mignon. Aquela ali foi boa. Aqui fala um repórter que é fã do trabalho da Ana Doralina. Onde é que ela está agora? Projetos é o que não faltam, né? Projetos é o que não faltam. Eu comecei no final desse ano, final do ano passado, as minhas consultorias. Então hoje eu sou uma consultora, tenho a minha própria empresa de consultorias para os diferentes elos dessa cadeia produtiva. Restaurantes, tenho clientes que são restaurantes, boutiques, tenho clientes que são frigoríficos, tenho clientes que são produtores rurais, associações, também tenho clientes. Então hoje eu consigo, graças a Deus, consigo levar para essa cadeia um pouco da minha experiência de 21 anos dessa jornada, buscando fazer a diferença onde quer que eu esteja. Boa sorte. Muito obrigada pelo carinho.